Olá, eu sou o Fabiano. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre metodologias pedagógicas, né? Esse vídeo ele fez bastante sucesso e eu recebi muitas mensagens com pessoas pedindo para eu fazer um vídeo sobre um outro assunto, né? Como foram muitas pessoas pedindo o mesmo assunto, aí eu resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre bullying, né? O bullying hoje é um assunto que ele está em bastante evidência nas escolas, assim, ele entrou na pauta curricular com bastante força, né? Eu venho de escolas, assim, há muitos anos atrás, quando eu estudei no ensino fundamental e tudo mais, o bullying era um assunto que era quase que proibido, né? Você não usava a palavra bullying, essa questão da agressão, ela era empurrada, na verdade, para baixo do tapete, né? Eu lembro dos meus professores que os meus professores não davam muita importância para isso, culpavam a todos, né? Quem era agredido era culpado, quem era o agressor era culpado, o trabalho que era feito com os pais era ineficiente, né? Hoje nós temos uma relação com o bullying que ela é totalmente diferente. O bullying virou crime, né? Então hoje os pais ou responsáveis eles podem ser penalizados por causa das atitudes dos filhos ali, dos que estão sob sua tutela. A instituição de ensino ela pode ser penalizada, né? Então, através dos conselhos tutelares, os pais podem ser acionados, através do Ministério Público, eles podem ser acionados. Hoje, um processo aí com relação ao bullying, lógico que pode durar aí de 6 a 8 anos e tal, mas pode ter até questões de indenização, as instituições elas têm que pagar indenizações e tal. Então, hoje em dia, as próprias instituições elas pulam pequeno, né? Porque como elas sabem que elas podem ser penalizadas, elas não levam em conta só lá o artigo 245 do Estatuto da Criança e Adolescentes que dita que não pode ter o bullying ali na escola e tudo mais, né? Mas as escolas, elas têm medo aí dessa perda com relação à parte financeira, né? Inclusive, falando desse artigo 245, vou até ler ele para vocês entenderem, né? Que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz assim, ó, vou usar minha colinha. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Na verdade, assim, esse artigo ele dita que, por exemplo, se um médico, um professor, alguém de instituição ali de ensino ou instituição de saúde perceber que uma criança ela sofreu maus tratos de alguma forma, esse profissional tem que comunicar às autoridades, é obrigatório, Conselho Tutelar, Ministério Público e tudo mais, né? Então, é assim, pais superprotetores, eles geram crianças frágeis. Na verdade, assim, quando a gente fala em bullying, a raiz do bullying, de todo o problema, está dentro de casa, né? Isso daí, a escola é uma consequência apenas, né? Porque a estrutura matriz da criança é a criação que ela tem dentro de casa, né? Então, desde a criança, que a gente vai chamar aqui de vítima, como da criança que praticou bullying, que a gente vai nomear como agressor, ela tem essas características ali, principalmente o agressor, que é uma característica familiar, né? Então, na verdade, os dois lados, né? A pessoa que é fraca e sofre o bullying, ela é fraca por uma condição que a família criou nela ali, que tem um probleminha de personalidade, um probleminha dela conseguir se impor, dela conseguir raciocinar sobre o problema, e o agressor ali por uma condição também psicológica que a família ali desenvolveu na criança, né? Então vamos colocar assim, vamos colocar como sintomas, vamos falar um pouquinho da vítima e o sintoma do agressor. Como que você identifica uma criança que está sofrendo bullying, né? Essa criança, ela em casa, ela está sempre com dores no estômago, ela pode ter enurese noturna, que é fazer ali o pipizinho na cama, né? Ela pode ter o sono agitado, ela pode ter retração e isolamento, quer dizer, ela quer ficar em casa sempre num canto, lendo livro e tal, ela se isola, né? O retorno com roupas sujas e rasgadas, muito consequentemente, assim, quer dizer, todo dia tá com a roupa rasgada e tal, né? Isso pode caracterizar um bullying. Cortes e arranhões, né? Muitos machucados e muito frequente, assim, né? Medo, né? Tá com medo de tudo, assim, uns medos inexplicáveis, tristeza e mau humor constantes, perda ou aumento de apetite, quer dizer, a criança acaba ficando muito magra ou acaba ficando bem gordinha e tal, né? E a baixa autoestima que acaba sendo uma consequência disso, né? E na escola,
a criança que sofre bullying tem algumas características específicas, né? Por exemplo, ela fica sempre perto da secretaria, perto dos inspetores, ela tem uma perda de interesse ali com relação a trabalhos em grupo, a queda de rendimento escolar, ou o contrário, ela acaba tendo um rendimento escolar espetacular, que é a lei da compensação, né? Dificuldade de fazer amigos e também a exclusão por parte do grupo, né? Porque como a pessoa sofre bullying, ninguém quer ficar perto com medo ali de sofrer bullying também, né? Qual que é a consequência disso com relação ao adulto, né? Adultos que sofreram bullying quando criança, normalmente eles se auto-boicotam, têm uma introspecção exagerada e muita dificuldade no ambiente de trabalho. Normalmente essas pessoas elas têm dificuldade, por exemplo, para batalhar por uma vaga de trabalho ou por uma promoção, elas não são muito proativas, acabam sendo meio apáticas assim e tal. Então o bullying pode ter uma consequência, a gente não está falando de via de regra, né? Mas uma grande parcela aí dessas crianças que sofrem bullying acabam se tornando adultos apáticos, né? Aí o outro lado, que são os sintomas do agressor. Normalmente em casa, o agressor ele tem algumas características que são básicas, né? Gosto por brincadeiras violentas, gosto por filmes violentos, maus tratos com animais, que isso é bem grave mesmo, né? A oposição a atitudes de pais, irmãos, tios, assim, tudo para eles está errado, né? Quer dizer, são os donos da verdade ali, né? Intolerância e irritação com relação a frustrações básicas, né? Qualquer coisa já está explodindo, né? São crianças muito explosivas. E a imposição de liderança, uma característica básica do agressor, a pessoa que pratica bullying, ela ter essa necessidade de exposição, ela ser o centro das atenções, né? E sempre querer ser o líder de tudo, líder das brincadeiras, líder dos grupos, é sempre a liderança, sempre a exposição. E na escola, característica é brincadeiras violentas, né, que ela leva a violência de casa lá para a escola, insensibilidade com relação aos outros, ela não se importa com ninguém a não ser consigo mesma, né? Imposição de liderança é bem marcado também na escola, vontade de obter o que quer rapidamente, né, senão ela fica frustrada e ela já dá o seu piti lá e tal. E vandalismo, né? Normalmente a criança que pratica bullying ali, o agressor, ele é vândalo também, né? Consequência na vida adulta, desestabilidade emocional, normalmente são pessoas infiéis, pessoas que não conseguem estabelecer ali esse vínculo de relacionamento porque elas pensam só nelas mesmas, né? Adultos violentos e inconstantes. E a contrapartida disso é que, na verdade, por uma questão de consciência, elas podem passar o resto da vida se autopunindo por causa desse comportamento ou se tornarem adultos extraordinários ali, que fazem obras sociais e tal, a lei da compensação, né? Então a gente entra num campo assim, com formas de prevenir o bullying na escola, né? Hoje a cabeça do educador, os novos professores, eles estão sendo trabalhados dentro das faculdades para terem essa visão sistêmica dos alunos diferente, né? É a construção do ser humano, né? Então o bullying é um ponto principal aí dessa construção para você ter um bom ambiente escolar, né? Que consequentemente vai ser levado lá para a vida adulta, né? Então assim, promoção de debates, tem que falar muito sobre o assunto, filmes que tenham temática de bullying, palestras de qualidade, trocas de experiência muito importante, fazer com que os alunos falem coisas boas e coisas ruins que eles passaram, ou coisas boas e coisas ruins que fizeram também, né? Promover trabalhos que valorizem aí atitudes positivas, isso tem que ser trabalhado bastante com a criançada. Conversas com os pais, essa orientação dos pais, como deve ser feito esse trabalho com as crianças, né? Com a criança que sofre bullying, fazer com que os pais entendam que eles não podem ser tão superprotetores, que a criança ela tem o direito ali de fazer os seus questionamentos, que ela não precisa ser protegida o tempo todo, né? Que ela tem que quebrar um pouquinho a cabeça, ela tem que passar por dificuldades e tal. E a contrapartida, a criança que ela é agressora, na verdade, tem que ser canalizada essa energia que ela tem. Então, por exemplo, ela gosta de estar sempre em evidência, coloca ela num curso de teatro, bota ela na natação, bota ela para jogar futebol, para jogar vôlei, que tem essa questão da liderança ali dentro dessas atitudes e tal. Porque na escola, um trabalho que é feito com essas crianças que é bem interessante é você pegar esses agressores e colocar eles um pouquinho em evidência. Já que eles precisam tanto dessa evidência, tira o foco dos colegas e coloca o foco
no conjunto, no grupo, né? Então, fazer essas crianças darem palestras sobre algum assunto, fazer elas se sentirem importantes executando alguma tarefa dentro da escola ali mais importante, tirar o foco dos alunos, na verdade, né? E com relação aos alunos que sofrem bullying, tem que ser feito um trabalho de autovalorização, né? Trabalhar a personalidade dessas crianças, né? E fazer essas crianças entenderem que eu acho que a grande sacada da pessoa que sofre o bullying, ela nunca pode, na verdade, retrucar o agressor, quer dizer, xingar o agressor, isso que é errado, porque o que o agressor espera exatamente é que a vítima, ela retruque, que ela xingue, que ela fique irritada, que ela se sinta mal. Então, quando a orientação que eu acho que é bacana você passar para o aluno que sofre o bullying, é o aluno virar para o agressor e falar assim, por favor, eu gostaria que você parasse com isso, porque isso me faz mal, você está me machucando. Por que você está fazendo isso? Por que você está me chamando de gordo? Né? Eu sou gordo, mas eu sou feliz. Quando você fala isso, você me deixa triste, isso não é bacana. Você entende a diferença de você chegar, seu idiota, pare de me chamar de gordo, você é um imbecil, você me chama de gordo, você é um idiota. Então isso é errado, né? Que é isso que as pessoas esperam. Então, na verdade, quando você trata elas com educação, a brincadeira perde a graça, né? E o bullying ele vai embora. Então, assim, é uma grande sacada, né? De você passar isso para os teus alunos. Então, continuando, então, esse trabalho da escola é muito bacana envolver ali todo mundo, os funcionários da escola, os pais, os alunos, né? Falar bastante do assunto, porque quando o assunto ele é polêmico e você fala muito dele, todo mundo fica meio com medo disso, né? Então, as pessoas evitam praticar exatamente porque o assunto é muito divulgado e todo mundo sabe o que pode fazer, né? Vai que você faz bullying com alguém ali, chamam lá o diretor, chamam o pai, todo mundo está ciente disso, né? E daí eu separei algumas frases aqui só para a gente fechar, que é com relação aos mitos do bullying, né? Que frases antigas que a gente ouvia, que era assim, eu apresento uma frase que é interessante. Sofri bullying e isso me deixou mais forte. Foi bom eu ter passado por isso. Olha a mentalidade que se tinha antigamente, né? É bom passar por uma coisa ruim, né? Isso é só uma fase, logo passa. Gente, isso não é só uma fase, é só uma fase, né? O bullying, hoje em dia, como ele está mais em evidência, então as pessoas têm um pouco de vergonha, né? Quem é consciente aí, quem é antenado, sabe que o bullying acaba sendo uma vergonha, né? Então, a conceito é diferente. Outra, meu tio sofreu bullying e chegou a se tornar capitão do exército, né? Ó, pode ser uma questão psicológica, né? Ele era fraco quando era criança, se sentia, né? Então se tornou um adulto com sucesso, né? Aí, o bullying só existe porque a criança já tem algum tipo de problema, pois permite os ataques e não reage a eles. Um conceito antigo que os pais falavam é assim: quando alguém fizer bullying com você, ataque a pessoa também, né? Se alguém te bateu, vai lá e dê uma surra na pessoa, né? Os pais antigamente falavam isso, né? Essa psicologia ela é meio complicada, é meio grosseira, né? Aí a outra, é melhor nem falar sobre bullying com os pais, pois estes podem achar que o filho está em perigo e tirá-lo da escola. Isso acontecia mesmo, né? Quando os pais percebiam que o filho estava sendo agressivo, agredido ali e tal. O que eles faziam? Eles pegavam e tiravam a criança da escola, né? Já colocavam em outra, né? Quer dizer, vamos pelo caminho mais fácil, né? E por último, os pais do agressor são tão irresponsáveis quanto os filhos. Por isso, não adianta chamar a família para conversar. O ideal é punir logo de uma vez. É assim, né? Não é assim que funciona, né? Você não pode só dar uma punição e ponto final. Você tem que ir na raiz do problema, né? Então, hoje, trabalhar o bullying na escola é você ter consciência que você vai envolver todo mundo. Você vai envolver o pedagogo, um psicopedagogo. Às vezes as crianças têm que ir para psicólogos, para psiquiatras, como é o caso do agressor ali, que às vezes é um problema de um TDAH mais descompensado, né? Às vezes a criança tem um TDAH ali hiperativo muito alto, tem até que tomar remédios para se controlar, né? Então tudo tem que ser analisado. Então hoje a gente percebe a escola de uma forma diferente, né? Como um ambiente multidisciplinar que tem os seus problemas, logicamente, mas que tem que ser tratados e vistos de uma forma mais ampla, né? Sobre um enfoque mais de um sistema amplo, né? Na verdade, hoje as escolas elas não têm a mesma referência de escolas de 30 anos atrás, né? Hoje a gente quer desenvolver o ser humano e essas problemáticas elas têm que ser vistas realmente de uma forma pontual e tem que ser feito um trabalho efetivo bem bacana. E quando o professor está atento a isso, né? O professor ele é mais antenado à realidade do mundo, o controle com relação a essas situações ele acaba sendo bem mais tranquilo, né? A gente vive a sociedade da informação, então vamos trabalhar isso a nosso favor. Esse assunto é bem interessante, ó.
para a gente pensar bastante.